A paz do Senhor Jesus. Vamos estar hoje falando sobre a história de Abzag, uma mulher, uma jovem sunamita, originária da cidade de Sunem, região de Issacar, norte de Israel. Uma moça virgem que aparece no contexto do reinado do rei Davi. Vamos entender algo profundo aqui para a nossa vida. Amém? Antes, sempre deixe o seu like para nos ajudar e para que o vídeo seja expandido a outras pessoas. Se inscreva no canal e lembrando que no final do vídeo pode deixar aí o seu comentário, nós estaremos interagindo. Então, nós vamos para o livro de 1 Reis, capítulo 1, que fala a partir do versículo 1 o seguinte: O rei Davi estava bem velho. Os seus servidores o cobriam com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer. Por isso, os seus conselheiros disseram: Rei Davi, nós vamos procurar uma moça para ficar com o Senhor e cuidar do Senhor. Ela dormirá ao seu lado e o conservará quente. Então procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita. Em Sunem encontraram uma jovem chamada Abzago e levaram ao rei. O versículo 5 diz assim, ou melhor, o versículo 4, perdão. Abzago era muito bonita. Ela servia ao rei e cuidava dele, mas Davi não teve relações com ela. Nós podemos encontrar algo sobre ela também em Samuel 16, uma mulher bela, uma mulher que possuía uma beleza diferenciada e dizem sabedoria, viveu durante o reinado de Davi. O contexto, então, era politicamente desfavorável ao rei nesse momento. Nós vamos entender um pouquinho, mas antes vamos voltar um pouco para ver como era o rei Davi ou como foi o rei Davi antes do seu reinado. Ele foi denominado como um homem segundo o coração de Deus. Parênteses. Quando falamos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, já podemos aqui entender, muitos entendem, que Davi era um homem bom, um homem humilde, um homem generoso, um homem cheio de compaixão, um homem que não possuía falha, porque era um homem segundo o coração de Deus. E aqui então, lendo a Bíblia, os livros que trazem sua história, nós vamos perceber que Davi teve falhas imensas e inúmeras ao longo do seu reinado. Davi era sim um homem segundo o coração de Deus, um homem que falhava, um homem que pecou, um homem que era como qualquer outro homem, mas que tinha uma posição de rei. E por isso ele governava, ele tinha poder, e por isso ele tomava decisões, muitas favoráveis e muitas contrárias. E agora, nesse determinado momento da vida, ele está na sua velhice. Um homem que foi, na sua infância, muito simples, um homem que foi pastor de ovelhas antes de ser ungido como rei. Era o menor dos seus irmãos, provavelmente sofria muito por isso. E então, Davi, ao longo da história, após ele enfrentar um gigante chamado Golias, Davi começou então a desenvolver uma outra etapa, começou a ser enxergado de uma forma diferente, chegando ao reinado. Mas aqui diz a palavra que Davi estava velho, e como todos nós vamos envelhecer, ele estava com problemas, ele não conseguia se aquecer. Então pensaram os que o cercavam que poderiam trazer a ele uma moça bonita e virgem, e encontraram essa bonita e trouxeram Abzago para que se deitasse ao seu lado e o aquecesse. Aqui eu quero abrir um outro parênteses para falar algo que é muito importante. Por quê? Porque muitas pessoas aqui, muitos historiadores, muitos teólogos, muitos pastores, se divergem nas opiniões quando dizem que Abzago poderia ser uma cuidadora, uma enfermeira, ou poderia até ser uma concubina, ou quem sabe esposa do rei Davi. Nesse momento da história, isso é importante saber ou não é importante saber? A palavra não nos dá respaldo para afirmarmos com certeza em que posição ela estava na vida do rei Davi. Porém, soubemos que ela foi chamada para cuidar, para zelar, para estar ao seu lado, para, de uma forma, dar carinho, aquecê-lo. Ou seja, uma mulher que foi chamada na sua juventude, vamos dizer assim, virgem, para cuidar do rei Davi, que agora estava enfermo.
E esse momento, politicamente falando, e o contexto nos traz que havia o quarto filho de Davi, chamado Adonias, e preste atenção aqui, sempre vá até o final do vídeo para entender todo o contexto e pegar a mensagem completa. Adonias, que era o quarto filho, almejou o reinado para si. Estava tomando posse do reino enquanto Davi estava enfermo, mas nem todos apoiavam Adonias. Então, o profeta Natã foi até a sua mãe, ou melhor, a mãe de Salomão, Betseba, e falou a Davi, juntamente com Betseba, sobre o que estava acontecendo. Automaticamente, instantaneamente, Davi foi lá e nomeou, como era a promessa, Salomão como rei. Adonias, então, meio irmão de Salomão, né, se submete ao reinado e pede que poupe-o. Poupe a sua vida. Enfim, enquanto ele estiver no reino de Salomão, disse, não tem problema. Porém, mais adiante na história, nós vamos ver que Adonias chega a Betseba, mãe de Davi, e faz um pedido. E ela pergunta o quê? E ele diz assim, olha, eu sou mais velho, sabemos que de direito poderia ser meu o trono, mas está, pela vontade do Senhor, a Salomão. Mas eu te peço uma coisa, que você chegue até ele e diga o seguinte, olha só que coisa interessante, importante e profunda aqui, envolvendo a Abisag. Dê para mim a Abisag como minha esposa. Adonias pede que Betseba intervenha junto a Salomão para que esse pedido se realize, ou seja, Abisag se torne sua esposa. Só que Salomão, sabendo das coisas, ele foi, né, um homem sábio, sabendo das coisas e das intenções dos corações, nesse momento só desse personagem Adonias, ele já entende que ele está almejando para si o trono. Por quê? Porque havia algo naquele tempo muito sério, que quando alguém tomava para si uma das esposas, concubinas, ou enfim, uma das mulheres do harém, do rei, estava almejando para si o reinado. Então, ele entendendo isso, ele toma uma atitude que para muitos aqui é muito estranha, mas ele é um homem que vai servir a Deus, e ele põe, entendo, tudo acima disso, ou seja, Deus está acima de todas as coisas. E ele manda matar, então, Adonias, seu meu irmão, é morto diante do seu desejo de almejar o quê? O trono, e junto com ele outros são mortos. São atitudes que a Bíblia traz, que nos mostra como Deus, ele não está distante do ser humano quando ele age, quando ele dá as ordens, quando ele se manifesta, quando ele conversa conosco. Por quê? Porque não pode, ou ele pode, melhor dizendo, mas não faz, ou não quer, na maioria das vezes, se manifestar de uma forma que nós não venhamos a compreender. Ser humano falho, ser humano errado, ser humano pecador, como Davi, era rei. Mesma coisa Salomão, um homem, segundo a Bíblia, de grande sabedoria, chega ao final da vida e vê que tudo que ele fez foi vaidades. E aqui nós estamos partindo para o final, entendendo algo importantíssimo. Davi, na sua velhice, estava enfermo. Salomão, na sua velhice, percebeu que tudo que fez era vaidade, porque estava velho também, como Davi esteve agora. E o que ele iria fazer? O que ele fez? A reflexão é profunda. Muitos aqui param agora e devem refletir sobre a sua vida. Enquanto há tempo, mude. Busque a presença de Deus sobre todas as coisas. Mesmo Abisag, com toda a sua juventude e beleza, e nesse momento, sendo até protagonista da história, de uma forma bem simples, ela foi secundária por toda a palavra do Senhor. Ela continuou, claro, no palácio, ela faz parte da história, mas o foco é no reinado de Salomão após toda essa história aconteceu. O foco é no reinado de Salomão, o foco é na retomada do templo, na construção, o foco não é nela. Então a beleza, nesse caso, não é o foco. Mas é importante nós entendermos, né? A velhice chegou para eles e a velhice chegará para nós, e nós vamos fazer o que na nossa velhice? Não sei, mas vamos fazer o que na nossa juventude, na nossa fase mais adulta, madura, para que possamos ter uma velhice adequada. Não estou dizendo que Davi e Salomão tiveram uma velhice ruim, mas estavam percebendo que tudo que eles fizeram talvez não tivesse valor mais nenhum, porque diz a palavra que ele nem pôde ter relações com ela. Imagine um rei
com harém, com quantidades imensas de mulheres de todas as nacionalidades, cor e raças, agora estava impossibilitado, e ao lado dele estavam uma das mulheres talvez mais belas daquele momento, virgem, e nada poderia ser feito. A vida passa, a vida vai passar para todos. Vamos aproveitar da melhor maneira possível o que a vida nos proporciona e a forma que nós vamos levá-la, ou seja, nossas escolhas vão determinar exatamente o que nós vamos ser lá mais adiante. O que plantamos, colhemos. É importante que nós saibamos isso, tenhamos no coração a certeza. Abzagui é uma personagem importante na história bíblica que nos ensina que não são só os personagens principais como Davi, Salomão, Moisés, Abraão, que trazem mensagens. A Bíblia tem imensas mensagens em personagens secundários que nós devemos prestar atenção e que muitas vezes não são citados por pregadores porque se atentam aos maiores personagens, porque trazem o ibope maior. Aqui nós paramos e vimos uma mensagem que envolve um contexto onde Abzagui está envolvida, e eu creio que é muito pouco pregado, porque parece que nada traz. Mas terminamos aqui. Olha só, Abzagui traz ternura, traz cuidados, traz o zelo que Deus tem por cada um. O rei Davi serviu a Deus na sua vida. Salomão serviu a Deus. Eles tiveram uma velhice, sim, complicada, como todos vamos ter, mas enfim, Deus proveu ali alguém para cuidá-lo, para zelar, e eu creio, em nome de Jesus, que nós servindo a Deus, nós fazendo o que é necessário para agradar ao Senhor, servindo ao próximo, sendo servos, nós vamos também um dia receber o cuidado e o zelo de Deus, através de alguém. Não vamos ficar abandonados na vida. Como tem aí por aí muitas pessoas que passaram uma vida inteira na avareza, a vida inteira só falando mal, julgando o próximo, tratando mal, roubando, mentindo, manipulando, e agora chegam na velhice como todos e se veem sozinhos, abandonados, e se veem tristes, depressivos, doentes, enfermos. Cuidado, aqui terminamos. Cuidado com a sua vida longe do Senhor. Cuidado com a sua vida, plantando o mal, porque um dia colherás. Mas eu creio que quem está aqui acompanhando esse canal planta o bem. Amém? Dê o seu like, posta comentário, compartilhe esse vídeo, interaja em nome de Jesus.